Imagina um objeto vindo de uma outra estrela entrando no nosso sistema solar e começando a agir de um jeito tão estranho que nem a NASA conseguiu explicar ou não quis. Hoje, você vai conhecer as 10 anomalias mais perturbadoras do objeto interestelar 3I Atlas. Da menor até a mais impossível, uma que envolve Júpiter e que tem uma precisão tão absurda, tão matemática, tão provável que parece coisa de filme. Um viajante silencioso, acelerando quando não deveria, mudando de direção como se tivesse propósito e exibindo comportamentos que nenhum cometa na história da humanidade já apresentou. Pode parecer ficção científica, mas é real. E alguns dos maiores astrônomos do mundo já disseram: nunca vimos nada assim. Quase sem água, um cometa que não tem gelo. Cometas são blocos de gelo, é o básico do básico. 80 a 90% deles é água congelada, mas o 3I Atlas tem 4%. 4. É tão absurdo quanto abrir um freezer esperando gelo e encontrar carvão quente. E isso importa por quê? Porque um objeto que viaja milhões de anos no frio interestelar deveria estar congelado até a alma, mas o Atlas parece ter uma composição completamente diferente, mais semelhante a material processado do que a um cometa natural. Para completar, o aspecto observado mostra brilho azulado intenso, mais azul que o próprio Sol. Essa tonalidade normalmente indica plasma quente e não gelo evaporando. E esse detalhe, que a astronomia normalmente registra em motores e reentradas atmosféricas, abre brecha para algo ainda maior que virá nas próximas anomalias. E já adianto, a cor não é o mais estranho. A mudança de cor rápida demais para ser natural. Cometas ficam mais brilhantes quando o Sol esquenta sua superfície. É normal e esperado. Mas o 3I Atlas se tornou mais brilhante e mais azul numa velocidade absurda, rápido demais, intenso demais. É como se um holofote de plasma tivesse sido ligado dentro dele. Observatórios registraram variações extremamente rápidas, quase como se o objeto estivesse ajustando a intensidade. Em cometas naturais, isso não existe. A mudança de cor é um processo lento. No 3I Atlas parecia a resposta imediata. E se você tá achando isso estranho, espere até o próximo ponto, porque nele você vai ver a parte que começa realmente a desafiar a física que conhecemos. Os jets que ignoram a rotação do objeto, o aspersor impossível. Antes de tudo, vale entender o que são jets. Quando um cometa natural se aproxima do Sol, o gelo dentro dele começa a aquecer. Esse gelo vira vapor e o vapor procura qualquer rachadura ou fenda na superfície para escapar. Quando escapa, sai com força, como uma panela de pressão abrindo, só que no espaço. E esse jato de gás e poeira é o que chamamos de jet. É assim com todos os cometas conhecidos. O núcleo gira, o jato acompanha o giro, formando um padrão parecido com o de um aspersor de jardim ou um ventilador jogando água enquanto gira. Simples, previsível, inevitável. Mas aí vem o 3I Atlas e joga essa regra no lixo. Mesmo girando e girando rápido, os jets dele permaneceram fixos, estáveis, apontando sempre para a mesma direção, como se estivessem travados por alguma estrutura mecânica. Imagine a cena: você segura um aspersor ligado, agora começa a girar o braço. O jato deveria acompanhar o movimento, varrendo o ambiente em arco, mas o 3I Atlas seria como um aspersor que você gira, vira, inclina, sacode e ainda assim o jato continua saindo para o mesmo ponto no horizonte, sem mexer 1 milímetro. E tem mais: os jets eram estreitos, quase como feixes de laser. Mantinham essa linha por milhões de quilômetros, sem abrir, sem dispersar, e continuavam ativos, mesmo quando o núcleo estava na sombra, onde cometas naturais não têm energia para soltar nada. Isso não é só estranho, é fisicamente inconsistente. Jets naturais são caóticos, abertos, espalhados e sempre seguem a rotação do objeto. O que o Atlas faz só aparecem em motores de plasma, propulsores direcionais ou sistemas ativos de ejeção, todos eles controlados e estáveis. E é essa estabilidade absurda que nos leva ao próximo ponto, que torna essa anomalia ainda mais difícil de engolir como natural. O objeto teria que ser do tamanho de uma lua, mas não é.
Para entender o nível dessa anomalia, imagine a força daqueles jets que o 13 Atlas emite. Jatos tão fortes, tão estreitos e tão consistentes que parecem motores direcionados funcionando no espaço. Agora imagine tentar produzir esse tipo de jato apenas com gelo derretendo ao sol. Para que isso fosse possível por meios naturais, o 13 Atlas precisaria ser imenso. Estamos falando de algo com uma superfície gigantesca, uma área de exposição solar comparável à de uma lua pequena, como Deimos ou Phobos, com algo entre 10 a 20 quilômetros de diâmetro, e toneladas de gelo puro evaporando ao mesmo tempo. Mas aqui está o problema. O 13 Atlas não chega nem perto desse tamanho. As melhores estimativas colocam o núcleo dele em algo entre 3 e 5 quilômetros, possivelmente até menos. Isso significa que ele é 3 a 10 vezes menor do que o mínimo necessário para produzir jatos naturais com a intensidade observada. É como se você pegasse uma lanterna de bolso e de alguma forma conseguisse iluminar um estádio inteiro. A proporção simplesmente não faz sentido. E não adianta dizer que ele poderia ser apenas muito ativo, porque a atividade natural tem limites físicos. Para gerar jatos tão fortes, um cometa precisa de muito gelo exposto, de muita luz solar atingindo a superfície, de muita área de evaporação simultânea e de muita massa sendo expelida. Mas o núcleo do 13 Atlas é pequeno demais para armazenar essa quantidade de gelo. Não recebe luz solar suficiente para vaporizar tanto material e ainda por cima parece sólido intacto. Não há sinais de erosão, desintegração ou perca de massa. E aqui está outra questão importante. Qualquer objeto grande o suficiente para gerar jatos dessa magnitude não teria passado despercebido no céu. Telescópios como o Pan-STARRS, Atlas, ZTF, Catalina e até observatórios menores escaneiam o céu todas as noites procurando objetos desse tamanho. Se o 13 Atlas tivesse algo como 15 ou 20 quilômetros, o tamanho que a física exige para justificar seus jatos naturais, ele teria sido detectado anos antes de entrar no sistema solar interno. Mas isso não aconteceu. Ele só foi visto agora em 2025, já relativamente perto do sistema solar interno. Ou seja, se fosse grande, teria sido detectado. Se fosse pequeno, não poderia gerar os jatos que gera. E ainda assim, ele gera. As contas não batem, o comportamento não encaixa e a física simplesmente não fecha, o que nos leva a um problema ainda maior. Um objeto pequeno demais para produzir jatos tão fortes que ainda assim acelera. E acelera sem perder massa, algo que nenhum cometa natural consegue fazer. E é justamente aí que a próxima anomalia começa a entrar em cena. Aceleração sem perder massa, como um foguete que não quebra. Aqui começa uma das contradições mais difíceis de explicar. Quando um cometa acelera no espaço, isso só pode acontecer de um jeito. Ele precisa perder massa, perder gelo, perder poeira, perder fragmentos. É assim que funciona a física. Um jato empurra, o núcleo perde material e o objeto acelera. Cometas que fazem isso acabam se desgastando, rachando, fragmentando e às vezes até se despedaçam completamente. Mas o 13 Atlas fez algo totalmente diferente. Ele acelerou e não perdeu absolutamente nada. As imagens mostram um núcleo sólido, compacto, com bordas surpreendentemente definidas e sem qualquer indício de fragmentação. É como se você ligasse o motor de um foguete e ele não soltasse fumaça, não liberasse gases, não derretesse e não perdesse um único grão de material. Essa combinação simplesmente não existe na natureza. Não existem cometas, não existem asteroides, não existem nada que dependa de sublimação para se mover. E essa aceleração silenciosa, limpa e sem perda de massa prepara o terreno para a próxima anomalia, aquela que mexeu com o espectro da luz refletida pelo objeto e deixou a comunidade científica ainda mais desconfortável. O espectro metálico, níquel de mais, ferro de menos. Quando cientistas analisaram o espectro da coma, a nuvem de gases ao redor do 13 Atlas, encontraram algo fora do padrão de todos os cometas já estudados. Os dados mostraram muito mais níquel do que ferro, proporções parecidas com as de ligas metálicas fabricadas, presença de cianeto em concentração totalmente incomum e uma assinatura de refletividade que não combina com gelo, poeira ou materiais naturais. E aqui surge a pergunta inevitável: por que um objeto interestelar teria
teria composição parecidas com ligas de engenharia. Naturalmente, cometas têm ferro e níquel, mas sempre com predominância de ferro. Aqui, a lógica se inverte. E o mais curioso, esse espectro em comum combina com aquele brilho azul intenso que o objeto apresentou, uma tonalidade muito mais próxima de aquecimento de metal, plasma ou superfícies polidas do que de poeira congelada. Ninguém está afirmando que o objeto é artificial, mas é fato que esse tipo de composição é extremamente difícil de explicar com formação natural. E essa estranheza leva diretamente ao próximo ponto, porque a própria cauda do Atlas não se comporta como cauda de cometa nenhum. A cauda que fica na frente, anticauda real, não ilusão. Cometas têm uma regra simples. A cauda sempre aponta para longe do Sol, empurrada pelo vento solar. Não há exceções, nunca houve, mas o 13 Atlas decidiu quebrar essa regra também. A sonda HiRISE, orbitando em Marte, registrou uma estrutura brilhante na frente do objeto, apontando na direção do movimento. Isso não é um truque de perspectiva, não é ilusão, não é efeito de ângulo. É uma verdadeira anticauda, um jato que aparece onde não deveria aparecer. É como se um carro andasse para frente, soltando fumaça pelos faróis. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese ousada. Esse jato frontal poderia estar funcionando como um escudo contra micrometeoritos. E faz sentido, porque na velocidade que o 13 Atlas se move, cerca de 60 km por segundo, até um grão de areia liberaria energia equivalente a explosivos de alto rendimento. Ter um escudo ativo reduziria drasticamente colisões fatais. Se é natural, ninguém sabe. Mas se não é, isso abre um capítulo completamente diferente. E falando em movimento, o caminho que o 13 Atlas faz pelo sistema solar torna tudo ainda mais bizarro. Massa, velocidade e frequências impossíveis. O tamanho do 13 Atlas já é uma anomalia. Agora, some isso com sua massa e velocidade. Ele é 1 milhão de vezes mais massivo do que o Oumuamua, 1000 vezes mais massivo que o 2I Borisov e mesmo assim mais rápido que ambos. Objetos interestelares desse porte não deveriam aparecer aqui com essa frequência. Na verdade, nem existe gelo ou rocha suficiente no espaço profundo para ficar enviando monstros desse tamanho regularmente. Para a estatística, a chegada do 13 Atlas não deveria ser um evento da década, mas de milhões de anos. A probabilidade disso acontecer aleatoriamente é praticamente zero. E é por isso que muitos pesquisadores dizem que, até agora, estamos apenas raspando a superfície, porque a parte mais intrigante ainda está por vir. A sincronização de chegada e as passagens perfeitas perto dos planetas. Essa anomalia é tão absurda que chega a parecer roteiro de ficção científica. O 13 Atlas passou perto de Marte, Vênus e agora se dirige a Júpiter, com uma precisão orbital que lembra a navegação dirigida, como se tudo estivesse cronometrado. O periélio, o ponto mais próximo do Sol, aconteceu exatamente no local onde o objeto ficaria invisível da Terra, dificultando ainda mais observações. Isso não é só estranho, é altamente conveniente. A comparação mais simples é essa. É como dirigir por uma cidade inteira, pegar todos os sinais verdes em todos os bairros no mesmo dia. Coincidência? Pode ser, mas estatisticamente é quase impossível. E tudo isso nos leva ao ponto mais impressionante de todos. Uma coincidência tão precisa que simplesmente desafia qualquer explicação natural. O encontro impossível com o raio de Rio de Júpiter. Antes de tudo, vamos entender o que faz essa anomalia ser a mais impressionante de todas. O raio de Rio é a fronteira invisível ao redor de um planeta onde a gravidade dele passa a dominar a do Sol. É dentro dessa bolha gravitacional que um planeta consegue prender luas, capturar objetos, manter órbitas estáveis e até estacionar algo quase sem gastar combustível. Pense no raio de Rio como a última camada da gravidade de Júpiter, uma casca extremamente fina em escala astronômica, quase como a borda de uma bolha de sabão gigantesca. Se você toca a borda nesse ponto, você estoura. Se toca alguns metros para fora, ela estoura. Agora, aqui está o detalhe que deixa isso extraordinário. Quão estreita é essa zona útil? O raio de Rio de Júpiter tem cerca de 53,5 milhões de quilômetros, mas a região onde um objeto pode realmente estabilizar sua órbita é apenas 1% a 3% do raio total, algo em torno de 500 mil a 1,5
1,5 milhão de quilômetros. Para a astronomia, isso é ridiculamente pequeno. É como tentar acertar um alvo de 1 metro estando a 50 quilômetros de distância, atirando às cegas e com o vento mudando a cada segundo. Ou melhor, é como lançar uma bolinha do Brasil para a Lua e acertar uma piscina infantil. Agora, segure isso na mente. O 13 Atlas está indo exatamente para essa faixa estreita. A previsão oficial: distância da passagem, 53,445 milhões de quilômetros. Raio de Rio de Júpiter, 53,502 milhões de quilômetros. A diferença, 0,06 milhões de quilômetros. 60 mil quilômetros de erro. 0,1% de margem. No espaço astronômico gigantesco, isso é praticamente zero. Mas a parte mais inacreditável é esta: o 13 Atlas não estava originalmente com essa rota tão precisa. Ele só vai bater no raio de Rio porque ajustou a sua órbita. E esse ajuste foi detectado nos meses de maio, junho e julho de 2025, quando começou a apresentar aceleração não gravitacional, a mesma anomalia que vimos no sexto ponto. Essa aceleração não veio de interação com o Sol, não veio de jatos naturais, porque não houve perca de massa, não veio de colisões, não veio de ventos solares. Foi um empurrão suave, do tipo que você esperaria de um motor controlado. Sem esse ajuste, o 13 Atlas não acertaria o raio de Rio. Depois desse período, em agosto e novembro de 2025, observações mostraram que a aceleração continuou, refinando o curso até chegar ao que chamamos hoje de interceptação quase perfeita da borda gravitacional de Júpiter. Ou seja, para chegar nesse ponto, o objeto precisou mudar de rota. E mudou exatamente quando apresentou o comportamento de propulsão. Isso significa que a trajetória não é só improvável, não é só fina como uma linha de costura, não é só precisa demais para cometas. Ela depende daquela aceleração suspeita. E isso conecta todas as anomalias anteriores. Por que isso importa tanto? Porque o raio de Rio é o local ideal para capturar satélites automaticamente, estacionar objetos com pouquíssima energia, realizar missões de entrada ao sistema joviano ou posicionar equipamentos nos pontos L1 e L2, regiões onde qualquer estrutura ficaria virtualmente parada. Falamos aqui do lugar que qualquer sonda inteligente escolheria para soltar dispositivos, liberar sondas ou inserir carga em órbitas estáveis de longo prazo. Naturalmente, nenhum cometa tenta fazer isso, mas o 13 Atlas está fazendo, e com uma precisão que beira a inteligência de navegação. A probabilidade disso ser coincidência? 0,00004, ou cerca de 1 em 25 mil. E isso sem multiplicar pelas outras anomalias, porque se multiplicar vira algo estatisticamente impossível. Conclusão: o 13 Atlas não é apenas estranho, ele é estatisticamente absurdo. Cada anomalia isolada já seria curiosa, mas juntas, elas formam uma lista de coincidências tão improváveis que se tornam impossíveis de ignorar. Seja natural ou não, uma coisa é certa: nunca vimos nada assim entrar no sistema solar na nossa história. Agora, antes de encerrar, eu queria te deixar com uma reflexão. A cada vez que a ciência nos mostra algo que contradiz tudo o que achávamos que sabíamos, a gente é lembrado de uma coisa simples: o universo é imenso demais para caber nas nossas certezas e curto demais para a gente desperdiçar com o que não importa. A verdade é que, enquanto tentamos entender objetos que cruzam galáxias, a parte mais preciosa da nossa vida continua aqui, perto. As pessoas que a gente ama, os momentos que a gente vive, as histórias que a gente cria. O cosmos é gigante, misterioso e cheio de perguntas, mas o que dá sentido à nossa existência ainda cabe dentro de um abraço. E se você chegou até aqui, obrigado de verdade por acompanhar essa investigação comigo. Se esse conteúdo fez você pensar, deixa o like, comenta aqui embaixo qual dessas anomalias mais te impressionou e, claro, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque as próximas semanas prometem revelações ainda mais importantes sobre o 13 Atlas. Obrigado por assistir, esse é o Fato Hub e até o próximo vídeo.